Bom, falei, né? Dei alguns exemplos e agora a gente vai olhar mais a fundo como tudo isso se conecta a partir do case da Uber. Eu sei que talvez a gente possa ver, né, esses fatores isolados e pensar, putz, mas ou tá repetitivo, ou nada disso se conecta, etc. Então, por isso que eu trouxe aqui o exemplo da Uber. A gente vai ver outros exemplos um pouco mais para frente, mas eu acho que isso vai ajudar a fazer com que o entendimento fique mais claro. Então vamos lá. Partindo do exemplo da Uber, o que a gente vai ver? A proposta de valor, como que eles se posicionaram para ganhar mercado, né? Entender o Product Market Fit, olhar para como que eles fizeram um projeto de rebranding e de reposicionamento e o que eles queriam com isso. Como que a Uber começou a atuar, né? A partir das dores do cliente, né? De querer um transporte, ter pouco tempo, né? Para ficar esperando um táxi, ter pouca disponibilidade, às vezes também de táxi, né? E aqui eu tô falando do serviço de transporte particular, né? Motorista, táxi, né? Não tô falando de transporte público. De muitas vezes pegar um taxista que dirige mal, que o carro tá fedendo, que é mal-humorado, ter algum problema também com relação a pagamento, às vezes você não tá carregando todo o dinheiro que você precisa, ficar preso num trânsito, a corrida sai mais caro do que o esperado. Foi a partir dessas dores e dessas necessidades e tarefas, né, que os clientes esperavam, as personas, né, da marca esperavam, que a proposta de valor da Uber foi traçada. Então, você ter um pagamento automático por meio de cartão de crédito, você ter um sistema de ranqueamento, né, dos motoristas e dos passageiros, tanto para garantir segurança, como também para garantir a qualidade do serviço, ter um acompanhamento de todas as viagens que você fez e entender o quanto que você está gastando com aquilo também, né, por mês, por semana, enfim. Você tem uma disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não ter um horário de pico e de vale, onde você não vai conseguir transporte. E você tem uma variedade de carros para você pegar, modelos que você precisar, às vezes com bagageiro maior, enfim, você conseguir ter todo esse tipo de experiência. Assim que a Uber foi lançada, eles não se posicionaram no mercado como um novo tipo de táxi. O primeiro concorrente que o Uber teve, né, foi o transporte executivo. Então, os motoristas particulares contratados por firmas específicas, né, principalmente firmas B2B, para trabalhar com outras empresas e aí buscarem executivos e etc. Uma vez que o Uber provou seu valor ali junto ao transporte executivo, então eles ali testaram o Product Market Fit, né? O famoso Product Market Fit. E aí começaram a entender um pouco mais seus diferenciais, né? De ser mais prático, mais rápido, mais barato. E aí, a partir disso, e conquistando um pouco mais de conhecimento do mercado, é que eles entraram para briga com os táxis e essa conquista de novos territórios para a expansão global e assim por diante. A partir disso, que o modelo de negócio do Uber começou a se diferenciar e que o primeiro reposicionamento da Uber começou a ser feito. Nesse momento, a força da Uber era ser uma empresa global, então você, por exemplo, vai viajar para um país que você não sabe a língua direito e você tem Uber, você consegue se locomover lá, você não precisa aprender a língua, então você tem essa segurança da marca, né, que está em todos os países, você tem conveniência, uma prática de preço bem competitiva, uma operação de estrutura relativamente fácil, tem pouca barreira de entrada e você tem uma marca que é amplamente reconhecida. De fraqueza com relação ao modelo de negócio, enfim, pelo modelo de negócio, de você não ter esse vínculo empregatício, né? Muitas vezes faz com que juridicamente a marca fique frágil para regulamentações, para processos, até segurança, né? Já que a barreira de entrada é baixa. Você tem uma dependência de uma rede de internet, né? Seja
Wi-Fi, seja 3G, 4G, 5G, né? E a gente sabe que tem países que são menos favorecidos e que têm mais dificuldade com relação à conectividade. Então, isso é uma das fraquezas. Uma oportunidade que a Uber começou a ver, né, era a oportunidade de diversificação, de número de motoristas, de expansão. E, em termos de ameaça, a gente tinha margens baixas, regulamentação e grande competitividade com outros meios de transporte, inclusive táxi, né, com quem eles brigavam logo de entrada. Quando a gente pensa, né, na Uber e principalmente na mudança de gestão, assim que a Uber entrou no mercado, ela trabalhava muito com a ideia de inovação, de disrupção, e é muito comum que as pessoas trabalhassem e associassem a Uber ao arquétipo do fora da lei. Conforme o negócio da Uber foi ficando mais claro e mais solidificado, tinha espaço para o Uber, tinha espaço para o táxi, que o serviço poderia ser diferente, que o tipo de carro também, e a Uber foi tentando construir mais o arquétipo do cuidador. Então, antigamente tinha a balinha, alguns serviam água, enfim, ter essa proximidade também um pouco maior com os clientes. A princípio, por exemplo, a Uber batia de frente com os táxis. Hoje em dia, em algumas cidades, por exemplo, em São Paulo, é possível você pedir um táxi pela plataforma da Uber. Então, todo esse trabalho de modificação, né, das dinâmicas e das parcerias que a Uber foi criando, fez com que chegasse um momento importante para a Uber fazer o seu rebrand. Seja por conta de uma nova liderança que estava na equipe, seja pelo pico de crescimento, seja por essas novas parcerias, por exemplo, de táxi, ou mesmo expansão de produtos e de serviços como, por exemplo, o Uber Eats. Ficou claro que eles precisavam, né, mexer na marca, rever o posicionamento, trazer mais clareza do que eles queriam construir na cabeça das pessoas e, de fato, se posicionar como uma marca global e não uma marca especificamente de tecnologia do Vale do Silício. Pensando nisso, né, que a marca precisava se mostrar como uma marca de amplitude global, mas que entendesse as particularidades específicas de cada local, eles começaram a redesenhar também o seu posicionamento, os seus assets visuais, né, e o seu sistema de identidade. Eles saíram de uma ideia de ir para qualquer lugar, para conseguir qualquer coisa, então virar uma plataforma de plataformas, inclusive, né, de mobilidade. E eles começaram a entender, né, que eles poderiam ser um sistema operacional, né, de mobilidade global, para além dos transportes de carro, né, mobilidade de comida, mobilidade, enfim, de outras coisas. Quando eles começaram a redesenhar a marca, né, e o posicionamento com a Wolf Hollins, eles começaram a ver que eles precisavam ter uma marca que fosse flexível o suficiente para operar em mais de 13 idiomas e que fossem histórias centradas no condutor, né, na composição, olhando para criar essa conexão entre motorista e passageiro, entre o prestador de serviço e o consumidor. Eles refizeram todo o sistema de identidade visual, toda a marca, fizeram a partir, né, da letra U, essa ideia, né, de você ter esse espaço aberto, mas ao mesmo tempo simétrico, né, de relações. E isso é um sistema flexível para que os diversos países pudessem adaptar as imagens, os padrões e os conteúdos de acordo com as suas necessidades específicas locais, né, para os gestores locais de marca da Uber poderem fazer essas adaptações, mas que de alguma forma mantivesse a consistência visual e o posicionamento da marca. Essa nova identidade e esse novo posicionamento da Uber, ele foi implementado em mais de 80 países, né? Não deve ter sido nada fácil. A nova marca foi lançada em 2018, junto com a declaração da nova missão, o novo compromisso, né? Renovando o compromisso de segurança da Uber com as pessoas. E desde que eles refizeram esse projeto, né, o valor da marca da Uber subiu 51% desde o seu IPO inicial e a marca foi avaliada valendo
82 bilhões de dólares. Então, mostrar que todo esse trabalho de branding, ele pode trazer, inclusive, resultado financeiro, né? Óbvio que tem vários outros aspectos relacionados a isso, mas ele traz confiança também para os investidores e para os analistas do mercado financeiro de para onde essa empresa está indo. Olhando um pouquinho, né? Aqui a gente tem um depara, então a Uber, ela sai de uma tipografia toda em caixa alta, ela brinca com essas diferentes alturas, as letras ficam mais redondas, mais harmoniosas, né? E você tem uma suavização visual com relação ao logotipo. A gente tem um elemento, né, de um design system que você tem cores muito marcantes, né? O preto e o branco, que são as cores principais de contraste, mas tem uma paleta de cores bem flexível, eles trabalham muito com azul ligado à ideia de segurança e tem cores também para as ilustrações. Eles trabalham muito com ilustração de diferentes ilustradores e fotografia. E tem muito essa brincadeira da seta, né? De você ir de um lugar para o outro, de você mostrar que você está em movimento, uma identidade visual bem tipográfica, né, com um pouco de apoio em imagens e ilustrações, então ela é bem neutra e bem flexível para você encaixar a mensagem que você precisa. Na estratégia de Get Anything, de posicionamento, né, que eles trouxeram, eles trazem a ideia de também estar em todos os 5 continentes, né, praticamente, né, então essa ideia de estar presente em vários lugares. A seta dá origem ao travessão e trazem mais cores também, compondo esse sistema de identidade visual. É importante, né, falar dessa aula da Uber para mostrar como todos esses elementos estão conectados, né? Então, do produto, do teste com o Product Market Fit, da necessidade do consumidor, do negócio ter se reinventado e aumentado também o seu portfólio, fazendo, por exemplo, a entrega de comida com o Uber Eats, até o posicionamento e a identidade de marca que vão, de alguma forma, envelopar essa oferta para a marca, para o cliente que está na ponta e que vai consumir, que vai considerar, que vai experimentar essa marca. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.